Olá, eu sou o João Zanini e esse é mais um Drops de Tableau da Ksoft. Hoje a gente vai fazer uma pequena retrospectiva porque é o último dia do ano sobre as melhores features lançadas no Tableau Desktop no ano de 2020. Então a gente separou algumas das features mais legais que foram lançadas durante o ano, que a gente mais usa, e quando eu estiver falando dessas features, no canto inferior da tela vai aparecer em qual versão essa feature foi lançada. Então, para começar, a gente já vai falar dos parâmetros dinâmicos. Os parâmetros dinâmicos funcionam da seguinte maneira. Aqui eu tenho uma análise que mostra um resumo mensal das minhas vendas, embaixo um detalhe diário, aqui o crescimento anual, e aqui eu tenho um parâmetro de mês selecionado. Tá? Então, quando eu troco de janeiro aqui para fevereiro, por exemplo, aqui o meu texto vai usar o parâmetro do mês selecionado, a minha diferença percentual também, aqui o detalhe dos dias e assim por diante. Então, para a gente dinamizar esse parâmetro, a gente vai clicar aqui nessa setinha de mais opções, editar parâmetro, e aqui a gente está vendo que essa lista de datas aqui está sendo exibida de uma forma fixa, e nessa atualização a opção de quando a pasta de trabalho é aberta foi adicionada, ou seja, a gente pode selecionar um campo, que vai ser o nosso campo de data mês, que vai mostrar os meses das datas, para que o Tableau, sempre que essa pasta de trabalho for aberta, dê uma olhada nesse campo e veja quais são as datas disponíveis. Essas datas disponíveis serão exibidas aqui nos valores como uma lista. Mas não para por aí. A gente também pode atribuir um valor para quando a pasta de trabalho é aberta, que não vai ser o valor atual, vai ser o mês máximo que a gente atribuiu aqui. Se você quiser saber como que eu fiz esse mês máximo, esse campo de data mês, no nosso canal tem um vídeo especificamente de parâmetros dinâmicos, você pode dar uma olhada. Então, agora que a gente já dinamizou o valor de quando a pasta de trabalho é aberta e os meses que a gente quer, a gente pode dar um OK e ver aqui. O último mês que a gente tem na nossa base é novembro de 2020, mas a gente já tem disponível no nosso Excel as vendas de dezembro. Para a gente, então, utilizar as vendas de dezembro, eu vou copiar esses valores, vou até a minha base de dados vendas fechadas, que é a base de dados que a gente está utilizando nessa análise, e lá embaixo, depois dos dados, eu vou colar as vendas de dezembro que agora foram adicionadas. Agora eu posso salvar a minha base de dados, fechar, voltar ao Tableau, salvar o Tableau, eu vou fechar e abrir o Tableau para ver se a gente vai ver novembro ou se a gente vai ver dezembro aqui no nosso parâmetro. Agora com o Tableau aberto, eu já posso abrir minha pasta de trabalho, e quando eu estiver aqui na tela, já vai estar mostrando para a gente dezembro de 2020. Mas os parâmetros dinâmicos não param por aí. Além da gente poder dinamizar quando ele é aberto ou o campo que ele olha, a gente também pode criar uma ação de parâmetro. Clicando em painel, ações, adicionar ação, alterar parâmetro. Então, a gente vai usar o nosso resumo mensal para toda vez que a gente selecionar uma marca do resumo mensal, o nosso parâmetro de mês selecionado for atribuído o data mês do resumo mensal. Então, agora a gente pode dar um OK, outro OK, e aqui a gente tem dezembro. Quando a gente clicar aqui em outubro de 2020, tudo já vai se alterar. A gente está vendo outubro de 2020 no crescimento e o detalhe diário de outubro de 2020. Uma outra feature que não poderíamos deixar para... Uma das features que foi muito aguardada e que foi lançada no ano de 2020 são as animações. Antes, quando a gente fazia ações nos nossos dados, tudo acontecia de maneira estática. Então, se eu clicar em telefones, tudo vai ser filtrado de maneira estática e em 2020 isso mudou. A gente pode vir em formatar, animações e ativar as nossas animações. Agora, quando a gente faz um filtro, tudo acontece de forma animada. Tá certo? Essa foi uma feature muito aguardada e muito legal visualmente. A próxima feature são as relações lógicas adicionadas pelo Tableau. Então, quando a gente vem em conexões, quando a gente vem editar os nossos dados, antigamente a gente tinha que fazer um join entre as duas tabelas, uma união entre as duas. Agora o Tableau adicionou a possibilidade da gente fazer relações. Essas relações são feitas na tabela lógica. Então, aqui eu tenho a minha base de vendas e eu vou adicionar a minha base de meta
na camada lógica das relações. Como que eu sei que é a camada lógica? É porque esse fiozinho laranja está aparecendo. Então eu vou soltar aqui as minhas metas de 2019 e vou criar os relacionamentos no estado com estado e país com país. Pronto. A ideia é a mesma de fazer um join. Agora eu estou relacionando vendas com meta pelo país e pelo estado. A gente vai então ver como que isso funciona no Tableau. Quando a gente clica aqui na nossa vendas lógica, que é a fonte de dados que a gente acabou de fazer essa relação, a gente vê uma tabela de meta e outra tabela de vendas. Aqui eu já tenho as minhas vendas por estado de 2019 e eu vou adicionar a minha meta. Vou pegar então o campo de vendas meta 2019, colocar no detalhe e uma soma será adicionada. Agora eu venho em análise, linha de referência por célula e eu vou colocar a soma da minha meta. Agora a gente já pode ver nas linhas de referência quais são as metas de cada um dos estados. Mas qual que é a diferença entre uma relação lógica e uma relação física? É isso que a gente vai ver agora. Voltando aqui em fonte de dados, eu vou replicar esse mesmo exemplo com relações físicas. Vou clicar em uma outra fonte de dados, que é vendas físicas, onde eu tenho vendas e vou adicionar a minha meta 2020 numa relação física. Para isso, eu preciso clicar 2 vezes na minha tabela e aqui será aberto a aba de relações físicas. Vou adicionar a meta de 2019, vou fazer os relacionamentos de estado com estado de forma esquerda, ou seja, eu quero tudo que existe em vendas e somente as metas que existem em relações. Ok, já tenho vendas relacionado com meta 2019 e agora eu vou mostrar esse exemplo aqui na minha análise de metas físicas. Vou adicionar então o valor de venda, o valor das minhas metas no detalhe, também soma. Vou em linha de referência na célula e vou adicionar a soma das minhas metas. Reparem que um erro aconteceu. Esse erro já era esperado. São Paulo tem uma meta de 35 milhões e eu vou mostrar por quê. São Paulo possui 132 registros e o seu valor de meta é de 266. 266 multiplicado por 132 está resultando os 35 milhões, porque essa meta está sendo duplicada a cada linha que São Paulo aparece. E é por isso que a gente opta por usar as relações lógicas, elas facilitam os níveis de agregações. Para resolver isso, a gente clica com o botão direito aqui na nossa pílula e muda a medida de soma para máximo. E agora a gente vai ter a nossa meta corrigida. A última feature que vamos comentar são as camadas de mapas. Agora a gente pode adicionar múltiplas camadas de mapas no Tableau. Então aqui eu tenho vendas por estado, mostrando quais são os estados que mais venderam, e eu quero adicionar as cidades na minha análise. Vou clicar aqui em cidade e quando eu clico e arrasto, essa opção de adicionar uma camada de marcas aparece. Eu vou soltar aqui a cidade. E reparem que 5 desconhecidos apareceram, é porque eu preciso colocar o estado também no detalhe e agora pronto, eles sumiram. Agora eu já tenho todos os círculos que antes eu precisaria fazer um eixo duplo para ter uma análise como essa. E agora a gente pode adicionar quantas camadas a gente quiser. Vou então adicionar o valor de vendas no meu tamanho e o meu lucro bruto na cor dessas bolinhas dos estados. E para finalizar, eu vou mostrar mais uma feature que foi lançada, que é a facilidade de encontrar campos com a opção de filtrar por, que foi adicionada. Agora a gente pode filtrar apenas cálculos, dimensões, medidas ou comentários. Eu vou filtrar um cálculo, que é o meu cálculo de centro de distribuição, onde eu vou plotar no meu mapa o meu centro de distribuição. Ok, eu posso aumentar um pouquinho o tamanho dele, para ele aparecer melhor aqui. E vou mudar a cor dele para rosa, para que a gente possa ver ele aqui no cantinho. Então esses foram os recursos considerados por nós como os mais legais de 2020. E se você gostou desse conteúdo e quer saber mais, todas as quintas-feiras no nosso LinkedIn e canal do YouTube da Ksoft. Um ótimo ano novo e até a próxima!